Você está aqui, agora, e eu sei por quê. Essa dor sem nome que aperta o peito quando a casa está em silêncio, quando a televisão está desligada e a cabeça começa a girar. Aquela voz que sussurra que, por mais que você se esforce, por mais que você corra, por mais que você conquiste, nunca é o suficiente. Especialmente para eles, seus filhos. Você tem medo, não tem? Medo de que eles não te amem de verdade, que te julguem em silêncio, que te vejam como você viu seu próprio pai. Medo de que repitam com você a mesma distância, a mesma frieza que você, sem querer, talvez tenha reproduzido com eles. Eu sei bem o que é isso. Eu vivi essa angústia por décadas, essa vergonha de não ser quem eu queria ser. E não quero que você viva mais um dia sem entender o que está acontecendo dentro de você, e como você pode, finalmente, encontrar um caminho diferente. Meu nome é William, tenho 77 anos. Não sou nenhum especialista de livro, não tenho diploma pendurado na parede que prove nada. Mas tenho uma vida inteira de experiência, vivida na pele, com cicatrizes que ainda carrego, décadas perseguindo algo que eu achava que ia me preencher, me dar paz, me fazer sentir completo. Corri atrás de dinheiro, de status, de respeito nos corredores do poder. Conquistei muito do que o mundo diz que é sucesso, que é felicidade, mas quando cheguei lá, no topo da minha própria montanha de conquistas, a única coisa que encontrei foi um vazio ensurdecedor, que ecoava mais alto que qualquer aplauso. Um frio na espinha que me dizia, não era isso. Demorei até os 70 para começar a entender o que realmente importava, para desvendar a dor sem nome que eu carregava. E agora, com a voz embargada pela memória, quero compartilhar o que demorei uma vida inteira para aprender, antes que você também chegue aos 70 e se sinta preso no mesmo lugar, com as mesmas perguntas sem resposta. Nós, homens, somos ensinados a uma maneira muito peculiar de existir. A engolir. Engolir o choro, a raiva, a vergonha mais profunda. A mostrar uma casca dura e impenetrável para o mundo. Para os nossos pais, que exigiam força. Para os nossos chefes, que pediam resultados. Para as nossas famílias, que esperavam um provedor inabalável. Fomos ensinados, muitas vezes sem palavras, que amor se conquista através de feitos, que respeito se impõe pela autoridade, e que a dor é uma fraqueza que deve ser escondida a todo custo. E então, sem perceber, repetimos esse roteiro com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos amigos mais próximos. A gente não quer, a gente jura que não vai, mas faz. A gente vê o olhar de decepção deles, a gente ouve o silêncio pesado deles, e sente aquela culpa que queima por dentro, como um fogo lento. Aquela sensação de que estamos falhando, de que não somos bons o suficiente, de que estamos destinados a ficar sozinhos. Essa é a dor que você sente. A dor de um despertar tardio, de ver que o espelho quebrado que você via na infância, agora reflete você, e você não sabe como consertar os cacos. Meu pai era um homem imponente. Sempre de terno, impecável, com um cheiro forte de charuto e lavanda. Ele não falava muito, mas quando falava, as palavras dele eram como sentenças definitivas, que não admitiam réplica. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 7 anos, e tinha construído uma torre de blocos coloridos, a mais alta que eu já tinha feito. Passei horas nela, com uma concentração quase sagrada. Ele entrou na sala, olhou para a torre de relance, e disse, sem tirar o casaco, a voz fria e distante, poderia ser mais alta. Mais firme, e saiu, indo para o escritório. Aquela torre, que para mim era uma obra-prima de esforço e imaginação, desabou em pedaços na minha cabeça. Não fisicamente, mas por dentro, levando junto um pedaço da minha alegria. A cada nota que eu trazia da escola, era poderia ser melhor. A cada vitória no futebol, não se acomode, sempre há alguém melhor. Eu via outros pais abraçando, elogiando os filhos incondicionalmente. O meu, me ensinou que o amor era condicional, que a atenção só viria com a performance, que eu só seria digno de ser visto se eu fosse perfeito, se eu fosse o melhor em tudo. Ele me ensinou que eu era invisível, a menos que eu estivesse performando para ele. E a única maneira de me sentir visto, de preencher aquele vazio que ele plantou em mim, era buscando mais. Mais conquistas, mais dinheiro, mais poder, mais aprovação. E eu busquei com a força de um touro, com a obstinação de quem tem uma ferida aberta. Fundei minha primeira empresa aos 30, suando sangue. Aos 40, já era referência no mercado, com meu nome na boca de todos. Aos 50, tinha uma fortuna que muitos só sonham, com escritórios em 3 continentes. Carros importados, uma casa gigante com piscina que ninguém usava, viagens para qualquer lugar do mundo, sempre em primeira classe.
Lembro-me de uma noite, estava na varanda da minha mansão em Búzios, olhando para o mar escuro e as luzes distantes. Tinha acabado de fechar o maior negócio da minha vida, um contrato milionário que selava meu império. Tudo o que eu tinha sonhado, tudo o que meu pai teria aprovado, estava ali, materializado em números e propriedades. Mas a sensação não era de vitória. Era de um frio na boca do estômago, um peso esmagador no peito. O vazio era como se eu estivesse olhando para um prato lindo, mas sem sabor, sem alma. Eu tinha tudo o que o mundo me oferecia, mas não tinha nada que me preenchesse de verdade. Aquele William de 7 anos, que queria só um abraço sincero do pai, ainda estava lá, encolhido em algum canto escuro, e ainda se sentia invisível, mesmo com todo o sucesso e a fortuna acumulada. Esse padrão de busca incessante e de performance não ficou restrito só aos negócios. Ele se infiltrou em cada fresta da minha vida, em cada relacionamento. No meu casamento, eu buscava controle, eu buscava uma perfeição irreal. Queria que minha esposa fosse a mulher ideal, que meus filhos fossem os filhos exemplares, os troféus da minha família perfeita. Eu não sabia amar de outra forma, porque nunca fui amado de outra forma. Eu tentava dar a eles o que eu achava que era amor, segurança material, a melhor educação, presentes caros, mas eu não conseguia dar presença. Eu não conseguia dar escuta de verdade, sem julgamento. Eu não conseguia dar aquele abraço simples e sincero que eu nunca tive, e que meu corpo, talvez, nunca aprendeu a dar. Minha esposa se afastou, os olhos dela carregados de uma tristeza que eu não entendia. Meus filhos cresceram, e eu os via repetindo a mesma distância, a mesma formalidade que eu tinha com meu pai. Eu os via buscando a minha aprovação, do mesmo jeito que eu buscava a dele, presos na mesma teia. Era uma dor sem nome. Essa de ver o ciclo se repetindo diante dos meus olhos, e eu, no centro, sem saber como parar, sem saber como amar de verdade. Aquele medo de não ser amado pelos filhos, que você sente, eu senti na pele, a vida inteira, como uma sombra fria me acompanhando. Ao longo da vida, observei outros homens. Eu tinha um amigo, o Carlos. Ele era um ano mais novo que eu, e a vida inteira, ele correu atrás de reconhecimento, de validação externa. Aos 60, ele ainda estava comprando carros esportivos caríssimos, viajando para ostentar luxo, sempre com um discurso de "preciso provar meu valor para o mundo". Ele morreu no ano passado, subitamente, com um infarto fulminante. No funeral, os filhos dele estavam lá, sim, mas pareciam mais aliviados do que tristes, mais formais do que realmente enlutados. Por outro lado, tinha o Zé. O Zé nunca foi o homem mais rico, nunca teve o nome nas manchetes. Mas ele sempre teve tempo para os filhos, para a esposa, para os amigos. Lembro-me dele, sentado no chão da sala, com os joelhos doendo, brincando com carrinhos com o neto, a risada dele ecoando pela casa, genuína e livre. O Zé tinha uma paz, uma leveza na alma que eu não entendia, que eu invejava profundamente. Ele não tinha a mansão, mas tinha o que eu mais buscava, e não encontrava: o amor presente, o olho no olho, a conexão real e desinteressada. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele já era suficiente para si mesmo e para os que o amavam. Ele era livre. Demorei para entender, uma vida inteira de tropeços e desilusões, mas o amor não é algo que se conquista com méritos, nem uma moeda de troca por desempenho. Não é um prêmio por ser o melhor, o mais bem-sucedido. Amor é escolha diária, é presença plena, é escuta ativa sem julgamento, é aceitação incondicional. É saber que você é suficiente, exatamente como você é, com suas falhas e suas virtudes, sem precisar da aprovação externa de ninguém. A verdadeira liberdade não é ter dinheiro para ir onde quiser ou fazer o que bem entender. É ter a liberdade de ser vulnerável, de errar e admitir, de pedir desculpas sinceras sem sentir que está perdendo algo. É a liberdade de não ter que fingir ser quem você não é, de tirar a máscara que usou por tanto tempo. É a liberdade de finalmente abaixar a guarda e permitir que os outros te vejam, te amem, pelo homem real que você é, e não pela performance impecável que você entrega ao mundo. É um tipo de paz que o dinheiro não compra, e que o poder, por mais absoluto que seja, jamais alcançará. Essa busca incessante por aprovação, por sucesso externo, por uma imagem de perfeição, é uma armadilha cruel. É o mecanismo do medo que seu pai instalou em você, talvez sem querer, talvez por não saber fazer diferente. Ele te ensinou que você precisava ser grande, ser forte, ser impecável para ser amado, para ser digno. E você, como eu, acreditou nessa mentira, internalizou-a como a verdade absoluta da sua existência.
E essa crença te faz correr sem parar atrás de coisas que nunca vão te preencher de verdade, porque o buraco, o vazio que você sente, não está lá fora, no mundo das conquistas. O vazio está dentro de você, pulsando. E enquanto você continuar tentando preencher esse vazio com dinheiro, com status, com elogios vazios, com mais e mais conquistas, você vai se sentir cada vez mais exausto, mais sozinho, mais ressentido com a vida e consigo mesmo. Porque a solução para a sede não está na areia movediça do deserto, mas na fonte de água pura que está escondida bem debaixo dos seus pés, esperando para ser descoberta. É uma raiva contida, essa que você sente. Raiva de si mesmo, por não conseguir mudar, e raiva de quem te colocou nesse caminho de sofrimento. Você não precisa viver o resto da sua vida com essa dor silenciosa que te acompanha. Não precisa repetir o ciclo de ausência e busca incessante com seus próprios filhos, condenando-os ao mesmo vazio. Você tem, agora, a permissão para parar de correr. A permissão para ser um homem que sente, que chora quando precisa, que se conecta de verdade com as pessoas que ama. Comece hoje, com um pequeno gesto, por mais insignificante que pareça. Uma conversa honesta e vulnerável, um pedido de desculpa sincero, um abraço sem palavras que transmita tudo o que você não consegue dizer. Deixe que eles vejam o homem por trás da armadura, o homem real, com suas imperfeições e sua humanidade. E se você conhece um homem que está correndo a mesma corrida que eu corri por tanto tempo, que você está correndo agora, um homem que precisa desesperadamente ouvir essa verdade, essa permissão para ser quem ele realmente é, por favor, compartilhe este vídeo com ele. Talvez, juntos, a gente consiga quebrar esse ciclo de dor e vazio. E que ele também possa encontrar a paz, a suficiência interna, que eu, finalmente, encontrei nos meus últimos anos.